Seja bem-vindo ao programa Verdade ou Mentira. Hoje vamos estar à conversa com o engenheiro Tadeu e descobrir mais verdades escondidas atrás de mentiras. O engenheiro Jorge Tadeu, que é presidente e fundador das Igrejas Maná espalhadas por todo o mundo, estará hoje aqui à conversa connosco para falarmos alguns assuntos não só de Portugal, mas também que estão a acontecer por todo o mundo. Engenheiro, seja bem-vindo. Boa noite para si. Boa noite para si e para todos que estão connosco. Engenheiro, vamos começar aqui por Portugal. Há vários temas que hoje trago aqui sobre a mesa e queria começar sobre a saúde. Há uma notícia que até vou pedir que coloquem no ar, onde os médicos estão em greve e eles dizem claramente que todo o transtorno causado é responsabilidade do Ministério da Saúde, que nada fez até agora para negociar com eles. Os médicos estão cansados, as cirurgias não estão a acontecer, o nosso Serviço Nacional de Saúde está a colapsar. O que é que acha que para onde caminhamos? Acho que os médicos têm 100% de razão e que os nossos governantes são criminosos, porque, veja bem, o que é que eles têm feito? Tem aí a Constituição, já vou falar, o que os governantes têm feito desde o PS e agora o PSD é uma política de tirar o dinheiro que é devido pela Constituição a dar os direitos fundamentais ao povo, que é a saúde, o ensino, a habitação e justiça. E usam-nos para outros fins. No tempo do professor que foi ministro... Medina Carreira, ele dizia que o Parlamento era a casa da prostituição, que era a casa das negociatas. Com verdade ele dizia, está a ver? O doutor Paulo de Moraes tem livros onde fala das negociatas de corrupção, não é? De corrupção, bilhões, saca azul. Portanto, eles estão os partidos políticos, esses dois, estão no governo para pegar nos dinheiros públicos, que são nossos, mais os dinheiros que recebem da CE, para os grandes negócios que se fazem por trás das cortinas. E, portanto, eu ouvi um médico de alto nível dizer-me há 30 e tal anos que iam fazer o seguinte, usando malabarismos de contratos semi-legais, semi-ilegais, transferir riqueza do dinheiro que era para os hospitais para hospitais privados. Está a ver? Malabarismo de advocacia. E ilegal, porque você não pode usar os dinheiros para outros fins. E então você vai a Portugal e... eu já vi tantos hospitais novos e construírem-se novos. Está a ver? Até em shoppings e será que mais. Portanto, são dinheiros que são desviados do fim a que se destina pela Constituição para os negócios dos amigos. Portanto, os médicos já se queixam há séculos que não só não recebem o salário devido, mas essa não é a prioridade deles, é que eles não têm os meios adequados para fazer a medicina. E também os horários, não é? Que são muito extensos. E depois querem abusar. E então, o que os ministros, no caso, o ministro da tutela, não sei quem é, está lá a fazer é apenas para ver se mantém o status quo, barabi, barababá, mas chega a um ponto que não dá, está sem meios de funcionar. E depois vem aqueles escândalos, né, do filho do Presidente da República, que chega aqui, faz não sei o quê, e duas miúdas gastam 4 milhões, e que é uma coisa horrorosa. E a Constituição diz que, se quisermos, e devemos sempre usar a Constituição, os médicos estão a usar o artigo 21, direito de resistir à ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias, até podem usar força para qualquer agressão, quando não conseguem recorrer à autoridade pública. Porque quando lhes é tirado os meios adequados, quando lhes obrigam a fazer coisas que não são nada legais nem humanas, veja uma coisa, é a aviação. Os pilotos não podem voar mais de tantos voos e depende do número de horas, depende de quantas aterragens e eles têm que fazer e ao fim de tantos
dias de voo, têm que descansar não sei quantas horas, porque senão os aviões caem, porque eles estão cansados. Agora, na medicina é a mesma coisa, só que não se vê o avião cair. Mas um médico que não tenha o mínimo de descanso, que não esteja na sua capacidade, já nem vou dizer extra, mas normal, de raciocínio, ele, coitado, não vai conseguir fazer as coisas como deve ser. Mas estas pessoas são o que a Bíblia chama das bestas do Apocalipse. São pessoas que estão-se nas tintas para o povo, estão-se nas tintas para os professores, para os médicos, para a polícia, para a GNR, para toda a gente. Eles querem sacar o máximo possível para os negócios deles. Veja, você tem o Parlamento Português e, de acordo com a Constituição, os portugueses são os donos do país. E que nomeamos portanto, o governo que vai gerir os nossos negócios. E eles são obrigados a garantir, dar-nos as coisas que são a garantia mínima. E os juízes são obrigados a fiscalizar os governantes para que eles não nos roubem os direitos. Então, acima do crime dos políticos, está os juízes, eles não nos defendem. E a Constituição é bem clara, no artigo 202, acho eu que é o 202, diz claramente que os tribunais são independentes. E soberanos. Soberanos. Quer dizer, é já a palhaçada dos governantes. Eles é que escolhem os juízes para depois obedecerem às leis que eles fazem que são ilegais, para obedecerem às atitudes, gestos, e diz aqui a validade das leis, dos atos do Estado, Os juízes, em vez de estar lá para ver que o Estado tem atos legais, estão lá para defender os atos ilegais do governo, como esse. Os juízes deviam fazer o que está aqui no artigo 202, que diz assim, quer ver se eu encontro isto, está aqui, diz assim, os tribunais são órgãos soberanos com competência para administrar a justiça em nome do povo. Ou seja, é ver que o povo não é roubado. Mas eles escolhem os juízes, que são uma minoria, que são pessoas sem escrúpulos, são pessoas que são vigaristas, são pessoas que não é corruptos, são criminosos. Eu não tenho medo nenhum de dizer, eles não cumprem a Constituição. E depois diz que tem que administrar, na administração da justiça, incumbe os tribunais a assegurar a defesa dos direitos legalmente protegidos do cidadão e reprimir a violação da legalidade. Ou seja, os juízes têm que ver, fiscalizar o governo para não nos roubar os direitos. Olha, da saúde. Da saúde, exato. E não fazem isso, estão comprados. E fiscalizar, reprimir a violação é pôr atos legais contra os infratores. E em programas outros, hoje não temos aqui a doutora Luísa, ela ensinou-nos que há uns artigos que quem não faz o seu trabalho deve ser punido de 2 a 8 anos. Penso que a doutora Luísa amanhã estará consigo às 22 a falar sobre isso. Mas veja, portanto, os médicos têm 100% de razão. Nós estamos perante crimes de... E agora os senhores doutores juízes, ouçam bem o que eu vou dizer. Eu sei, foram vocês que me ensinaram, que qualquer crime que envolva morte ou até sangue é imperdoável. Mas isso é para o povo. A ver? Você é um porco. Você é o juiz que não está a ouvir, não quer fazer isso. Você é um porco. Você é um corrupto. Você é um ladrão. Você é um vigarista. Você é um criminoso. E qualquer dia a sua família não quer nada consigo porque vai estar escarrapachado o seu nome em tudo que é sítio. Você vai ver. Os nossos jovens hoje estão a aprender essas coisas e não lhes vão perdoar. Porque assim, quando os hospitais não fazem as operações, há mortes. Há mortes. E, portanto, você é obrigado a pôr as pessoas responsáveis por essas mortes. Não é o povo que matou não sei quem. Está bem, também tem que fazer. E o ministro, está aqui assim, no artigo, ajuda-me lá aquilo que diz, o 22 diz, o Estado, demais entidades públicas é o ministro, primeiro-ministro, ministro da Saúde, são civilmente responsáveis de forma solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes por ações ou omissões praticadas no exercício da sua função e por causa desse exercício resulta violação dos direitos, liberdades e garantias do povo. Ou seja, o ministro,
é responsável por crimes de morte, da morte das pessoas que morrem por não haver hospital funcional. E, portanto, o juiz sabe disto. Ou quem não sabe é um Palermo, não está lá a fazer nada. Urgências fechadas, maternidades fechadas, é da responsabilidade, deste caso, o Ministro da Saúde e do Governo. E do Primeiro-Ministro. Ok. E, portanto, eles são responsáveis em forma solidária com tudo o que se passa lá de baixo. E o juiz é obrigado a cumprir a lei, que é o quê? Pôr processo, crime em cima destas pessoas. Crime de morte, crime de sangue, crime de... Ouça, não é mesmo, como a Bíblia diz, de atos de bestas, de pessoas que estão imunes, não querem saber do lado humano, de nada. Estão-se nas tintas, quer o dinheirinho, um postozinho, depois o filho vai para aqui, a filha vai para lá. É uma pouca vergonha. Mas os seus dias estão contados, porque eu estou a ensinar os nossos jovens, não só a Bíblia, que é a primeira lei de todas, mas depois a Constituição. E é uma questão de tempo. Vai-se levantar muito mais gente, muito mais pessoas que não estão para aturar este tipo de pessoas. Agora, os médicos não têm opção. Que opção ele tem? Ele não tem para... Vai fazer uma operação como? Diga-me lá. Não tem... Ouça, eu conheço casos, e conheço médicos, que se você não tiver a extração do ar bem tratada e o ar entrar através de filtros contra germes que estão no ar, bactérias, as pessoas entram, enfim, sadias no hospital, saem lá mortas. Portanto, as pessoas, a maior parte das pessoas não sabe disso, os médicos sabem, como é evidente. Portanto, entram doentes com toda a sorte de bactérias. E o ar tem que ser filtrado, está a ver? Extraído e entrar ar puro para que essas bactérias não infectem os outros. Não é, os médicos sabem isso, melhor que eu. Mas eles não ligam nenhuma, eles não fazem caso não têm meio de trabalhar. Portanto, os criminosos é o Ministro da Educação e o Primeiro-Ministro. E o juiz é o super criminoso, porque ele é obrigado a pôr essas pessoas na prisão. Quando se trata de mortes, já houve, não um nem dois, pessoas que morreram por falta de hospital. O juiz é um criminoso. Criminoso. Ele, é uma questão de tempo. Os nossos jovens vão pôr processo de crime em cima de você, juiz. E você vai ser preso. Estamos a ver aqui que o SNS está mesmo a colapsar e o mesmo acontece em Portugal até na área da habitação. A habitação tem sido um problema também nos últimos anos, principalmente nos últimos meses temos ouvido falar mais. Temos até uma notícia que gostava que o Sr. Engenheiro visse comigo, onde fala aqui que a taxa de esforço para arrendar ou comprar casa em Portugal aumentou. Cada vez os portugueses estão com mais dificuldade em ter a sua casa. E isto não parece que esteja a melhorar, pelo contrário, tem estado a piorar. Onde é que os nossos governantes estão a apostar o seu tempo? Não, ouça, há pessoas... Já começa a haver um X de pessoas que estão a ver a verdade. Que é o quê? Quem vai para o governo não vai lá para tratar de nenhum dos nossos assuntos. Nada. Portanto, se você é um português, está-me a ouvir, preste bem atenção. Eles não estão a lutar para ir para o poder, para resolver o problema da casa, nada. Estão lá para resolver os problemas deles, as empresas deles, para tirar o máximo proveito de dinheiro do Estado, com contratos para público-privadas e para lá bim, para babá. Você pode ir ouvir os vídeos do antigo professor Medina Carreira, que ele explicava isso muito bem, e agora o Dr. Paulo de Moraes até tem livros que falam isso tudo. Portanto, quem está lá no poder não é para isso. E, portanto, eles não estão lá para resolver o assunto da casa, nem vão resolver, eles não estão nada interessados nisso. Agora, é uma mega de uma vergonha, porque, por exemplo, em Angola existem bares e bares, Brasil, bares e bares, que têm todas as condições que a nossa Constituição diz. E que a Constituição diz que o governo é obrigado a fazer empreendimentos de habitação que tenham dignidade, tenham instrumentos sociais, ou seja, escola, uma pequena clínica, mini-mercados, etc. E com transportes diretos para os centros da cidade, e que tudo isso seja a preço que caiba no orçamento do cidadão, que é 1/3 do salário. Portanto, se a pessoa receber 900 euros, a renda só devia ser 300. A renda normalmente até é mais de 900 aqui em Portugal. Então, portanto, estas pessoas são
criminosas. Eles sabem muito bem o que estão a fazer. E depois eles escolhem essa gente que agora é ministro. Coitados, eles estão lá só para obedecer, está a ver? Eles não estão lá para fazer nada, senão entreter. Eles não estão lá para resolver absolutamente nada. Porque o dinheiro não vai para isto. Portanto, o português tem que decidir o seguinte. Ou vai começar a pensar com muita gente que já não vai votar no PS, na PST, vai votar no Chega ou quem ele quiser. Porque, mas o senhor é do Chega. Não, não sou do Chega, eu sou de Jesus Cristo, eu sou da Constituição da República e sou, acima de tudo, da Bíblia. E o que o português tem sido é enganado. Agora, 50 anos de engano, eu acho que já chega. Portanto, a pessoa tem que parar de apostar nas mesmas pessoas porque não vai dar, não vai dar. Agora não é com uma campanha de lavar a imagem do PS, não é? Estávamos ali a comentar que o PS tem uma imagem um bocado estragada porque o Passos Coelho... o PSD. O PSD. Bem, o PS também. O PSD tem uma imagem muito estragada porque o Passos Coelho retirou tudo e mais alguma coisa, dizendo que temos que ter as contas certas. Bem, não temos contas nenhumas certas, no tempo dele também se roubou um monte de dinheiro. Então estão aí a ceder isto, aquilo, aquilo outro, que são trocos, está a ver? Não paga tanto imposto aqui, ali. No final das contas, o benefício é 2, 3, 4, 5 euros por mês. E a saúde? E a saúde não tem. Portanto, o povo tem que entender que está a ser enganado e que tem que trocar. E isto de ser clubista, eu sempre fui do Sporting, eu sempre fui do Benfica, eu sempre fui do PS, bem, depois paga a conta. Paga a morte do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu filho. Você é que sabe. Portanto, você tem que mudar de atitude e tem que estar do lado de quem esteja a defender. Eu não sou de Chega, mas vejo, é o único que eu vejo que refila, que quer ver as contas, que quer ver porque é que as duas gêmeas ganharam 4 milhões e eu lembro que o PSD era contra, agora é a favor porque a opinião pública para a bebi, mas quer dizer, nós temos de ter mais chegas disto. Engenheiro, os portugueses estão a sofrer e uma das notícias até que gostava de mostrar é sobre as férias. Nós estamos no final do mês de julho, estamos quase em agosto, na altura que os portugueses saem, vão de férias, e temos aqui até uma notícia que diz: portugueses vão cortar no orçamento de férias e até são obrigados a ficar em casa. 40% admite mesmo que está a planear ficar em casa, de acordo com o inquérito que foi feito. Sim, porque eles não têm dinheiro para ir e, além disso, têm dívidas. Têm que pagar aquilo que não conseguiram pagar, inclusive impostos. E eles podiam dizer muito mais. Os bancos estão a emprestar dinheiro há 2, 3 anos, não sei o que é, para que essas pessoas possam pagar as dívidas. E depois, veja, uma pessoa está a trabalhar um ano inteiro, não é? Amargurado, não tem as condições mínimas, não tem escolas com decência, os professores é uma pouca vergonha. Nem colocação tem. Nem colocação. Agora esta notícia aí é uma bandalheira total, ou seja, o ministro não está lá para resolver nada. É toda a gente a refilar, os polícias, a GNR, o Exército, os professores, os enfermeiros, e eles não ligam nenhuma, querem lá saber. E, portanto, a pessoa está deprimida. E se tivesse 1 ou 2 semanas de férias, sempre vai desopilar. Agora, eles não têm dinheiro para ir aos hotéis. Como é que eu sei? Porque, por exemplo, eu tenho trabalhos, nós temos trabalhos lá embaixo no Algarve. A partir de junho, eu se quisesse ter um hotel, não tinha que ter marcado antes. Agora, em cima da hora, se eu quiser ir hoje a qualquer hotel, eu tenho. Tem vagas. Tem vagas. Porquê? Porque não há dinheiro. E as pessoas vão viver em barracas, em tendas, vão fazer de férias em... Você também vê isso, sabe onde? Nos carros. Cada vez há carros mais velhos, mais estragados, a deitar fumo, porque eles não têm dinheiro. E estava a falar até no Algarve, o engenheiro vê portugueses ou vê estrangeiros? Vejo muitos estrangeiros. Ou seja, nem os portugueses estão com capacidade para fazer... Não, eu vejo portugueses, mas em zonas muito, muito baratas, em tendas, até em carros, fazer férias dentro de carros, ou então alugo uma casa e que, vamos supor que a casa poderia ter 5, 6, 8 pessoas, até lá 20 pessoas. É tudo assim. Você vê, eles vão
Você vê os restaurantes fechados, vê muito pouca gente portuguesa nos restaurantes, porque eles não têm dinheiro para pagar os restaurantes. Vemos um governo em Portugal que está com os olhos fechados, mas propositadamente. Vamos viajar um bocadinho até à Rússia, engenheiro. O chanceler Sergei Lavrov diz que está disponível para dialogar com qualquer presidente dos Estados Unidos, até temos uma notícia sobre o assunto, mas ele afirma que durante a administração de Donald Trump havia diálogo entre os governos, o que agora não há. Temos aqui um presidente Biden que desistiu, e já lhe vou perguntar porquê, mas parece-me que a Rússia tem aqui boas relações com o antigo presidente Donald Trump. Sim, nós estamos num Ocidente que está a perder, já perdeu toda a credibilidade, prestígio já não tem, antes pelo contrário, não tem dinheiro, não tem armas, mas que tem muita arrogância. E no meio disto tudo, nós em Portugal não sabemos as notícias verdadeiras, porque temos jornaleiros e algum jornalista verdadeiro, que é o caso daquela senhora, parabéns à senhora que está a fazer as notícias das gêmeas. Nem sei como é que ela continua lá. Deve haver quesilhas entre o governo e a estação para permitir que a senhora seja uma jornalista a sério. De resto não, são jornaleiros, não dizem nada. Você sai de Portugal, vai a qualquer país, até os mais pobres, você vê as notícias verdadeiras. Que é o quê? Não é a América que quer controlar o mundo, são pessoas que não sabemos bem quem é o nome deles. São 7 famílias, Rothschild e outras tantas, que controlam o mundo financeiro e querem controlar o mundo todo. E que dominam as guerras, dominam a saúde, dominam tudo. E querem controlar o mundo, mas não conseguem. Então, conseguiram usar-se da governança do Biden, mas eles próprios, deputados ou senadores, dizem, é só ver cá fora, aqui em Portugal não se vê, que eles ou são obedientes a essas forças, domínios externos, ou então alguém de família cai da cadeira e morre, a mulher fica doente com uma doença esquisita, ou ele próprio é morto. Portanto, ou obedecem a esse regime, e portanto temos os lobistas que fazem esse intercâmbio entre os verdadeiros donos e o coisa. Veja, eles dizem que nessa governança do Biden, você não pode nunca ser contra o Netanyahu, porque se for, você é eliminado. Porque há interesse dessas forças numa guerra proxy em que o Netanyahu põe o Médio Oriente debaixo de um controle que lhes interessa, porque eles estão com muito dinheiro de petróleo e de outras grandes atividades, e portanto esses poderes que controlam, como eu disse, o governo americano, querem controlar o resto do mundo. Daí que é chamada o reset. O reset é uma coisa que eles querem fazer, que é acabar com o mundo e começar tudo novo. E incluir matar muita gente em guerras. Isso tudo está aí nos relatórios, nós é que não sabemos. E, portanto, fora deste mundo do Ocidente, o Ocidente é a Europa, a Inglaterra, Canadá e a América. O povo e governantes lá de fora não têm mínimo respeito pelos nossos governantes. Nenhum. Já lhes fazem frente, não obedecem a nada. Têm armas muito superiores às deles. E veja, a vergonha, que não é falada aqui, a América está rodeada, na costa toda, está rodeada por submarinos atómicos e por navios russos e navios chineses. Nunca tal foi visto, mas é o que está a acontecer. A América não tem dinheiro, deve zilhões, aquilo é papel, não vale nada, e quem tem dinheiro é a Rússia, a China e depois a Índia e por aí fora. E, portanto, hoje os BRICS, que é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, têm mais poder económico que o G7. O G7 é os países mais ricos do mundo. O G7, um jornal disse muito bem,
já morreu. Assistiu-se ao funeral dele. Falou sobre ser a última ceia. A última Santa Ceia, a última ceia, quer dizer, aquilo não são os palhaços, estão sem dinheiro, sem indústria, perderam a indústria, sem nada. Portanto, no meio disto tudo, lá fora, o Putin é um herói. O Putin é considerado uma pessoa com bom senso, uma pessoa que consegue travar uma guerra nuclear. Cá dentro ele é o inimigo, é o diabo. Porquê? Porque a pessoa só ouve propaganda mentirosa e falsa. Mas, hoje na Alemanha, já há manifestações grandes em que o povo vai para a rua a dizer que está a favor do Putin. Veja só, você nunca ouviu isso dizer aqui em Portugal. Porquê? Porque eles, alemães, eram amigos dos russos e vice-versa. E faziam negócios, não é só do gás. Veja um exemplo que eu vou dar. Depois do 25 de Abril, os nossos governantes portugueses sempre trataram mal os governantes das antigas colónias portuguesas, Angola, Moçambique, Cabo Verde e daí vai. Mas os portugueses continuaram-se a dar bem com os angolanos e moçambicanos, tanto assim que somos amigos, casamos, tudo isso. Mas na cúpula é sempre aquele espírito do nosso primeiro, do nosso presidente da República, do pai dele, desses políticos que é o colonialismo. Nós é que somos, está a ver? E eles não podem, não querem, e portanto é isso que se passa. Então, o Putin, quando ele está a dar aliás, o ministro dele está a dar este recado, ele está a dizer assim: nós sempre fomos de paz e tivemos que ir para a guerra porque quem pôs os mísseis apontados contra nós foi a América. Já antes do Clinton. Antes do Clinton, eles já tinham lá, na fronteira da Rússia, mísseis apontados para destruir a Rússia e dividir em 14 países. Portanto, nós aqui não sabemos notícias. E se alguém quer falar alguma coisa, há aí um jornal que fala algumas verdades, coitado dele, e ele lá se cala e depois já vem alguém dizer o contrário. Fora disso, não. Temos aí uns jornais que é uma vergonha. Eu acho que ele ou não sabe mesmo, ou então, sabe, deixa-me falar um bocadinho sobre os nossos generais. Em Moçambique, eu vi há uns bons anos atrás umas notícias, uns estudos feitos de como é que Moçambique ganhou a independência. E no tempo como é que chama o primeiro presidente, era o Samora Machel. Ele, em cima de uma ponte sobre o como é que chama aquilo, onde tem a queda de água, não me lembro o nome daquilo, fez um acordo em que Portugal dava independência a Moçambique. E sabe o que é que o Samora exigiu? Capitulação do exército português. É verdade. E, claro, o Bochechas não queria assinar, mas ele disse... Mário Soares. Mas teve que assinar. E esse documento só não vem a público para não ser mais vergonhoso para os nossos portugueses e para o exército. Portanto, quem é um general para andar a dar papos bitatos, ele não sai de casa. E sai, vai ali um hotel de uma estrela. O que é que ele sabe do mundo? Nada. E o único que sabe diz algumas coisas verdadeiras e coitado, nem sei como é que ele está ali. Portanto, a história está mal contada. Se por acaso acontecer que o Putin, como é que se diz, o Trump ganha, eu não sou de ninguém, eu não defendo ninguém, a igreja não pode defender nenhum partido, não pode defender da política, só pode falar da Bíblia. E tem que falar a tempo e fora de tempo. Porque é que você fala? Porque eu tenho que falar até, sou obrigado, o meu patrão manda falar. Porque os políticos, os juízes e toda essa gente têm que ouvir o recado de Deus. E já me ameaçaram de morte, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. Porque ele não é acima de ninguém. Para Deus somos todos iguais. Deus ama a todos igual e Deus também castiga e repreende. Portanto, eles têm que ouvir isto. Então, o que acontece? O
se o Trump ganhar, e parece que tudo indica que vamos por aí, as coisas vão mudar. E as pessoas que hoje controlam o governo americano e o Netanyahu e as outras guerras todas estão tramados, porque não é nada disso que eles querem. Está a ver? Portanto, daí é que é a grande guerra. E agora uma questão que gostava-lhe de fazer. Porquê é que Biden desistiu da presidência? O Biden desistiu, foi obrigado. O homem está mesmo doente, não é? Aquilo que parece é mesmo, e é pior que o que a gente pensa. Ele está mesmo doente, ele não sabe o que é que diz, não estou a querer denegrir-lo, é uma doença, mas virou um escândalo interno tão grande. Aquele encontro com o Trump foi uma vergonha, foi muito triste. Os americanos ficaram envergonhados, até nos cafés, às vezes eu conheço americanos, pois que vergonha que a gente passa. Portanto, ele foi obrigado. E você diz assim, a pergunta podia ser feita de outra maneira. Então porquê é que eles queriam que o Biden lá continuasse? Porque ele está calado, ele não manda nada. Quem manda são outras forças. Portanto, é isso. E agora, voltando aqui até um bocadinho a Portugal, mas viajando até Israel, nós temos um comentador, até vou pedir que coloquem a notícia, temos um historiador português que fala que a autoridade tem Joe Biden, Blinken e Kamala para dar lições de moral ao mundo. Ele está a falar sobre a guerra entre Israel e Palestina, o genocídio que está a acontecer, e ele questiona o que é que estas pessoas têm de tão importante e que possam dar lições de moral ao mundo quando eles estão envolvidos em tantas guerras. Não pode dar lição nenhuma. Eles são o que o Irão diz há muitos anos. Eles são o diabo. Eles são possessos de demónios terríveis. São possessos da mais alta casta. São pessoas que têm pactos com Satanás mesmo. Fazem cultos dentro da maçonaria e de outras organizações secretas em que chamam mesmo o diabo e fazem sacrifícios humanos, com crianças e tudo, que raptam de vários países. E, portanto, são pessoas que são do pior que existe e têm um grande objetivo, que é o objetivo do diabo há muitos anos, controlar o mundo. A ver? E o próprio Hitler tinha esse demónio. Ele queria controlar o mundo, mas, por Deus, ele foi derrotado. O diabo, desde o início, que enganou o Adão e Eva, ele quer controlar o mundo. E Deus, quando vê que as coisas já ultrapassam certos limites, Deus abana as coisas e ele não consegue. E, portanto, a sua pergunta era sobre que é que essas pessoas são. Elas são pessoas que fazem parte de organizações. Na verdade, ele faz parte, mas eles não mandam. Quem mandam são outras famílias que controlam o dinheiro, o poder e usam de tudo. Usam da medicina para matar pessoas, de vírus. Agora há uma grande polémica outra vez sobre a Covid-19, porque há médicos que conseguiram escapar a mordaça que puseram na boca deles e começaram a dizer que aquilo foi tudo planeado para matar pessoas. E eles já querem planear outra crise dessas. E, portanto, conseguiram matar uns tantos médicos, eles escaparam, estão a dizer. Portanto, são pessoas que fazem parte de movimentos que a Bíblia chama de anticristo, que querem controlar o mundo a todo custo. E a América faz parte, eles usam-se da América para ter dinheiro. Então fazem guerras em tudo que é sítio, matam milhões de pessoas, e depois vão falar dos direitos humanos e sei lá o que mais. Bem, e é falado por senadores, pessoas honestas e generais de alta patente da América, é só ir lá para fora de Portugal e ouvir isso, que quem está no governo dos Estados Unidos com esta governância do Biden e a turma dele tem que estar 100% obediente a Israel, porque lhes interessa em termos estratégicos, em termos bélicos, em termos financeiros. E, portanto, essas pessoas não têm moralidade nenhuma. Antigamente estava tudo escondido. E eles reprimiam, matavam quem fosse falar. Temos aquele jornalista que teve não sei quantos anos em Inglaterra, o Julius Assange. E daí vai. Mas, é claro, foi tanta mentira, tanta golpada, tanto esquema, tanta maldade, que extravasou. E hoje, fora de Portugal,
não sei bem como é que é no resto. Em França também já se sabe muita coisa, na Alemanha também, na Holanda também, na Inglaterra também, em Portugal não. Essas pessoas já não têm credibilidade nenhuma, são consideradas pessoas, bem, em termos bíblicos, eles não sabem este termo, eu é que digo, são as bestas do Apocalipse. Portanto, é assim que lá fora se vê, eu também. E agora com a globalização também, com a internet por todo lado, nós temos acesso a vídeos e algumas informações que normalmente não saíam para fora. Nós até temos um vídeo que eu gostaria de lhe mostrar sobre alguns, chamam-lhe, isto parece mentira, mas eu acho que há mentiras que às vezes são algumas verdades, mas vamos ver. Now, probably a lot of you know that Saddam has been our boy for a very, very long time. You may remember Abdul Karim Qasim, who was president of Iraq in the early 60s. Qasim came up with a unique concept. He said, Iraqi oil ought to go to benefit the Iraqi people. How novel is that? But we didn't like that very much. He began to tax the oil companies, particularly the British and some American companies, and threatened to nationalize our oil companies. And so we decided that Qasim had to go. The CIA sent an assassination team. It was headed by a man who was still going through high school, an Iraqi citizen who was still going through high school. They riddled Qasim's car with bullets on the streets of Baghdad and missed him. The head of this assassination team was wounded and fled to Syria. His name was Saddam Hussein. He was a CIA agent in those days, an assassin for us. He failed. He was our boy. He was our man. And so, and we sold him and gave him a lot of tanks. We built him, Bechtel built him big chemical, I don't know, my father-in-law was chief architect at Bechtel, built Saddam big chemical plants that were used, and we knew that they were used to make mustard gas and other chemical weapons that were being employed against the Kurds and later the Iranians. We knew this, but we sold them these things. You have to remember that Middle Eastern oil is the oil that's used by a great deal of Europe and China and Japan. If we control Middle Eastern oil, we control our biggest potential competitors, Japan, China, Europe. Se isto for verdade, as verdades que andamos à procura são assustadoras. Mas isto é uma verdade verdadeira. Isto é um homem da CIA que conseguiu que este clipe saísse cá para fora, porque isso é outra história. Veja bem, porque é que a América detesta o TikTok? Porque não consegue controlar. Eles controlam YouTube, Facebook, etc. E isto nunca ia passar lá. E se passar, e se for uma pessoa desta patente, matam-no. Matam-no. Não viu o que é que ele disse? Esta pessoa tem que sair. O que é que a Clinton disse do presidente da Síria? O pai era amigo dos americanos. Tinha um acordo de petróleos e etc. O filho must go. Disse ela. E um jornalista, muito tempo atrás, disse, mas você quer dizer que ele tem que sair, quer dizer matar? Pois, tem que desaparecer. Então, mas isso é ilegal, o país é independente, então, mas não há democracia. Não, mas é do nosso interesse. Portanto, há muito tempo que eles fazem isto. Veja quantas guerras, você vai à internet, pode procurar, quantas guerras é que os americanos andaram envolvidos. E começaram. Isso é. Agora, é bom a gente saber o seguinte, veja bem. Se você for estudar um bocadinho da história, você vai ver que depois da Segunda Guerra Mundial, os vencedores reuniram-se. Estava lá o americano, o inglês, o russo, os três. E eles decidiram dividir a África e o Médio Oriente e partes ali da Afeganistão, etc., por causa do petróleo, dividir entre eles. Foram eles que dividiram os países da África. E disseram que cada um vai ficar com isto. Então eles colonizaram a África. E colonizaram o Médio Oriente. E, portanto, quando ele está a dizer que o Iraque, o presidente
Assim, se não estou a ver. Assam. Sim. Estava no controle, foram eles que o puseram lá. Assim como ainda hoje, em 14 países da África, a França é que controla os países. E tem lá exército para ninguém se rebelar. E se alguém rebelar-se, cai da cadeira e morre. Está a ver? Mas vocês aqui em Portugal não sabem nada disto. Então, este homem está a dizer que havia, portanto, as empresas do regime, a Inglaterra era uma grande potência naquela altura, agora já não é. E então eles estavam a explorar o petróleo, dividir o petróleo, ali era na altura a maior jazigo de petróleo do mundo, dividiram entre eles. Quando o presidente decidiu, não, pá, isto aqui não está bem, então e o meu povo? Nós somos pobres e temos o petróleo que todos ganham menos nós, epá, começa a pôr impostos e até já está a pensar em nacionalizar um posto de petróleo, tal e qual como Venezuela, tal e qual como Cuba, está aí a mesma história. Não, ele tem que sair. Então mataram. Mas quem é que o matou? O que depois foi o presidente, que era o chefe do time de assassinos, que era o... Como é que se chama? Saddam Hussein. Saddam Hussein. Portanto, é assim que eles operam. Agora você diz, isto é o povo americano? Não. É o governo americano? Sim e não. É um governo americano que está retido, amarrado por essas grandes forças que são maiores que qualquer nação, que querem controlar o mundo. A ver? E a Bíblia fala deles, são os anticristos. São pessoas que, desde Noé, o neto de Noé, não me lembro como é que chamavam o neto de Noé, Deus fez um reset ao mundo com a arca de Noé, veio a inundação, Deus fez um reset. E portanto, Noé e a sua família começou tudo bem outra vez, e a certa altura, não me lembro como é que chamava o neto do Nimrod, decidiu aceitar o plano do diabo. Foi querer controlar tudo sem Deus. Houve umas guerras entre a família, mas desde então recomeçou tudo isto. Está a ver? E que é o quê? Há pessoas que parece brincadeira, parece que é a teoria da conspiração, mas eles querem mesmo o diabo. E então querem o poder, o dinheiro. E, portanto, é o que eles são. Engenheiro, e agora pergunto-lhe, como homem de Deus, estando na Europa e sendo português, vê um futuro com esperança? Por incrível que pareça, vejo. Eu digo porquê. Porque desde o ano passado, setembro, outubro, as pessoas parece que começaram a ver a verdade. Epá, estamos a ser enganados. Epá, isto não vai a parte nenhuma. Epá, os frutos estão aí. Eles não vão mudar. Estão-nos a roubar cada vez mais e mais, só vêm com mentiras, com esquemas, dão-nos futebol, dão-nos festinhas na televisão, Big Brother, sei lá o que mais, mas o que é certo é que eu já não tenho hospitais, não tenho casa, não tenho isto, aquilo, aquilo. Então, quando veio aquela bronca do António Costa, que caiu o governo, agora querem limpar a imagem dela, isso é outra coisa nojenta, e depois veio as eleições e veio o Chega. Aqui dá rei, porque o Chega quer que se veja as contas, quer pôr a verdade em cima, quer ajudar o povo, e portanto era o inimigo. Eu não sou do Chega, mas espera aí, parece que é o único que quer ver as contas. Portanto, isso fez com que muita gente começasse a mudar de opinião, e os primeiros atrevidos foram para esse partido, e não sei o que é que vai acontecer no futuro, mas se calhar vai continuar assim, mas de muitos jovens. E na minha igreja hoje nós temos milhares e milhares de jovens que se voltaram para Deus. É um fenómeno de Deus. Mas, antigamente, a católica, o governo usava-se da católica para controlar o povo, está a ver? É uma tática já do tempo do Salazar, controlar o povo, que é esta religião, os outros ou são do diabo, ou são uma falsa, como é que chama aquilo? Chamavam de seita, não é? Seita. Chamaram-me seita, até que pararam, porque eu não sou seita, eu sou mesmo a Bíblia. Seita é quem não faz o que a Bíblia diz, ou faz coisas que a Bíblia proíbe, portanto vamos ver quem é seita. Hoje não.
Hoje, a Católica em Portugal diz os irmãos evangélicos. A ver? Agora sou irmão evangélico dele. Porquê? Porque ele não tem povo e o povo está connosco. Os jovens não estão com eles porque já ninguém está para aturar aquelas pataquadas, está a ver? E, portanto, há um movimento de Deus que está a fazer com que os jovens se voltem para a igreja. Incrível. Mas esses jovens estão nas universidades, estão nas escolas e não só falam de Deus, mas não querem pactuar, não querem pertencer ao clube desses partidos ou da maçonaria. E eu sei, porque eu os conheço, não é? E até agora vamos ver aqui no canal programas feitos por eles para ensinar a cidadania, que é a Constituição. E então eles dizem o quê? O que é que esses jovens dizem? Não, que os partidos dizem abertamente que quem quiser ser de partido tem que ser obediente caninamente, que nem um cão. E eles dizem, só algum cão? Eles dizem, só os palermas, dizem eles, só os palermas, os aninguéns que vão estudar, coitados, já sabem que não vão ter, é que vão lá para o partido. E para a maçonaria é a mesma coisa, é o que eles dizem. Portanto, a esperança está aí, que nós estamos a começar a ter uma geração nova. Mesmo dentro da classe média e média alta, há muita gente que está a voltar para Deus e vir para as nossas igrejas. Veja, nós temos médicos, temos juízes, temos generais, temos engenheiros, arquitetos. Portanto, a pessoa já parou de estar com vergonha de que vai ouvir um papo, quer lá saber, ele quer andar com Deus, porque ouviu que o amigo dele, que se voltou para Deus, está na igreja, aprende a fazer as coisas à maneira de Deus e funciona, ele diz, pá, que quer lá saber que o outro me vai insultar, eu quero a minha vida em dia. Portanto, há um movimento que está a crescer, mais depressa do que eu julgava, portanto, há uma esperança muito grande de que o povo em massa se vai voltar para Deus. E a Bíblia diz, quando o povo que se chama pelo meu nome se volta para Deus, arrepende dos seus pecados, ele, Deus, sara a nação. Portanto, é isso que é aí que eu estou nessa esperança. Engenheiro, fico feliz com essa esperança, dá-nos um bocadinho também esperança a todos. Agradeço a sua participação hoje no nosso programa e também desejar assim um ótimo sábado. E já sabe, domingo terá também o programa Você é que Decide com a presença do engenheiro Jorge Tadeu. Assim, eu desejo o resto de um bom sábado, um bom fim de semana e creio que vamos continuar a descobrir muitas mais verdades. Até à próxima.